Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham, gostam do nosso Cena Legislativo, seu programa semanal nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, de análise política, de discussão sobre a pauta legislativa. E, claro, a gente está em 2026 e o tema de 2026 são as eleições, né? A gente vai ter as eleições nos estados, as eleições nacional e eu tenho aqui uma figura que gosta de acompanhar o cenário, já faz isso há um bom tempo, meu amigo, jornalista Erivaldo Carvalho. A quem eu agradeço a presença aqui no nosso programa. Obrigado. E a quem eu convido para falar um pouco sobre o cenário nacional para as eleições de 2026. E eu já começo te provocando, Erivaldo. Muita gente... quando teve o momento de lançamento da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, achou que aquilo ali era fogo de palha, né? Ali era só um balão de ensaio para criar um fato político e para manter o controle sobre um determinado movimento da direita, da extrema-direita. O que a gente vê, principalmente nas 3 últimas pesquisas de opinião nas pesquisas eleitorais, é que há uma consolidação do senador Flávio Bolsonaro ali em alguns momentos, no segundo turno, com um empate técnico. Então, o que a gente vê é que esse eleitor, ele encontrou, pelo menos no primeiro momento, ele está ali, ele se identificou com essa candidatura do Flávio Bolsonaro. No outro espaço, você tem o Lula, com a consolidação, né? Não há nenhum questionamento. Sim. Ele deixa muito claro cada vez mais a sua busca pela reeleição e está trabalhando ativamente para ter palanques, né? Principalmente no Sudeste e no Sul do país. A pergunta é: teremos em 2026, da mesma forma que 2018 e 2022, um cenário também, Erivaldo, de polarização e nada de terceira via, nada de opções intermediárias? Voltaremos a esse movimento que nós tivemos nas eleições anteriores? Eu acredito que sim, Cleito. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui. Parabéns pelo programa. A última pesquisa, um recorte do Datafolha, de uma forma enviesada, meio que reforça, já respondendo aqui a sua indagação, que teremos sim a polarização, porque 9 em cada 10 eleitores disseram que votariam novamente em Lula ou que votariam novamente em Bolsonaro. Claro que o ex-presidente está preso, inelegível, condenado, doente, tarará, né? Mas você tem o sobrenome. Você está votando em um Bolsonaro. Sim. Enquanto que o Lula é o Lula que é amado, que é odiado, não tem muito ali o que agregar ou retirar. O Lula é o Lula que a gente conhece, que ganhou 5 eleições, né? 3 para si e 2 para Dilma. Tem uma legião de fãs em todo o Brasil, sim, até fora do Brasil, aqui não vou me estender, isso, mas que, voltando aqui ao ponto de análise, você tem um competidor experiente, o PT, uma máquina de voto, é uma usina eleitoral, pode-se dizer assim, e o outro você tem o Bolsonaro. Mas por que eu falei da pesquisa Datafolha? Porque quando você fala, a meu sentir, que 9 em cada 10 eleitores dizem que votariam novamente tanto em Lula, né, os eleitores de Lula, como em Bolsonaro, os eleitores de Bolsonaro, é porque eu acredito que há uma visão cruzada. Tipo assim, o que aconteceu, o que foi descoberto contra o ex-presidente Bolsonaro foi tão forte, ao ponto de inclusive, ele ter sido condenado e preso, a história do golpe e outros 23 processos, né, a que ele responde, foi tão forte que
o eleitor do Lula diz assim, rapaz, o meu candidato era o Lula mesmo e agora é que vai ser, porque Sim. no Bolsonaro eu não votei e nem votaria, né? A mesma coisa acontece com o Lula, né? O Lula, com os seus desgastes, com as suas mancadas, com os seus defeitos e até o cansaço que ele pessoalmente e o governo dele tem, o bolsonarista que está ali na militância da direita, da extrema-direita, ele chega e diz, olha, eu que não votei no Lula, eu não estou nem aí para o que está acontecendo com o país e para vocês que estão achando pouco, façam o L. Então, assim, ele diz, não, nunca votei e nem vou votar. Sim. Então, para mim, a leitura desse número, 9 em cada 10 votaria no mesmo candidato, a minha leitura é essa. O que reforça, não por menos, é que a rejeição de ambos, tanto de Lula como de Bolsonaro, é cristalizada, né? E essa rejeição do Bolsonaro, quando eu falo do Bolsonaro, é do sobrenome Bolsonaro, está no Flávio, né? Então, vai ser uma disputa para quem consegue fazer com que o outro fure o teto da rejeição. Sim. Nós dois aqui estamos disputando, eu vou tentar te desgastar para a tua rejeição aumentar, tu vai fazer o mesmo comigo. Quem conseguir fazer isso melhor vai ser eleito ou vai ficar ali no favoritismo, né? Isso aí é a polarização colocada ali limpa e seca, né? Sim. Como você tem um centrão que nos últimos 4 anos cresceu muito, estamos falando de PSD, União Brasil, o MDB, republicanos, né? Você tem uma incógnita, você tem um engenheiro político muito habilidoso, que é o Kassab. Quer dizer, ele é político habilidoso porque ele é paulista, né? Se ele fosse do Nordeste, a imprensa de São Paulo já teria chamado ele de coronel, né? Sim. Mas, enfim, isso aí é sociologia à parte. Vamos para frente. O fato é que o Kassab, ele tem na mão uma força política muito grande, porque o PSD é a terceira força, terceira ou quarta, sim, cresceu um pouco. Não é qual é o partido que tem hoje 3 governadores pré-candidatos, né? Um deles, inclusive, com a bênção do próprio Kassab, que é o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, né? Quem conhece de perto, não é o meu caso, mas quem conhece de perto a gestão do Paraná, narra maravilhas da gestão Ratinho, né? Você tem o Ronaldo Caiado, que tem um perfil muito linha dura, e essa dimensão que a segurança pública precisa dá um cheque em branco para ele, né? O Eduardo Leite é uma promessa, mas tem também uma boa gestão no Rio Grande do Sul, etc. Tanto que foi reeleito, etc. Mas o fato é que está correndo por fora, né? Está correndo por fora por fora, ou seja, a terceira via com a polarização está correndo por fora e o Eduardo Leite está correndo por fora de um bloco secundário, né? Mas o fato é que estamos em março, né? Vem aí uma situação em que ninguém sabe onde vai dar esse escândalo do Banco Master, ninguém sabe onde vai dar esse escândalo do INSS, e parece que há respingando para todo lado, para todo lado, governo e oposição. E parece que há algo umbilical entre os dois escândalos, né? Sim. De que a máfia do Master teria tentáculos no Master e vice-versa, e ambos atuando na Praça dos Três Poderes, né? Para todos os lados, inclusive com relações familiares, cifras bilionárias. Muita gente temeroso do que o Vorcaro possa dizer na hipótese de ele delatar, né? Inclusive, eu vindo para cá gravar esse programa com você, eu ouvindo no noticiário de rádio que haveria um movimento dentro do Congresso pressionando ministros a soltarem o Vorcaro, para você ter a ideia do nível de temor, né? Brasília já se dorme pouco, acho que nos últimos meses menos ainda, está todo mundo de olheira, né, cara? Sim. Então, é um pouco isso a situação nacional. Agora, você tem um governo que precisa melhorar e você tem uma oposição, no caso Flávio Bolsonaro, que está se vendendo como moderado, não assim a exemplo do pai, mas que precisa colocar à mesa
algo para além do discurso, para além da narrativa, para além do corte de internet, para além do dinheiro abundante que o PL e seus parceiros terão, porque são partidos muito fortes, né? Muito espaço na TV, no rádio, sabe fazer internet melhor do que o governo do PT. Então, para além disso, o que não é pouca coisa, a gente precisa ter a seguinte pergunta: o que a direita, e aqui sem entrar no mérito ideológico, tem a colocar em alternativa ao governo do presidente Lula? Porque os resultados são minguados, precisa entregar mais. Ok, vamos comparar, né? Essa comparação vai existir na campanha? Provavelmente não, porque o barulho ideológico vai jogar fumaça sobre essa discussão que poderia ser mais chata, mais proveitosa para o país, né? Eu acredito que essa discussão não vai ter, mas, por enquanto, eu acho que o desenho é mais ou menos esse. Erivaldo, a gente vê nos bastidores e cada vez mais de uma forma muito pública um tabuleiro político sendo montado nos estados, né? Assim, esses dois nomes, esses dois grupos, eles estão, por exemplo, há uma atenção muito grande do presidente Lula com relação a Minas Gerais, com relação a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Você tem ali, em alguns casos, uma questão de redução de danos, né? De marcar território, de reduzir diferenças. A gente viu nos últimos dias, cada vez mais próximo, o anúncio da candidatura do ministro Fernando Haddad. Isso. A revelia, né? Ele cada vez muito refratário à ideia, mas embarcando no projeto, né? De ser uma candidatura competitiva. Como é que você vê, Erivaldo, esses 3 estados para a disputa nacional, né? O cenário de hoje em São Paulo, o que temos hoje em Minas Gerais e os movimentos no Rio de Janeiro, que é o estado base dos Bolsonaro, né? Perfeitamente. Vamos começar por São Paulo, né? Você citou primeiro aí. O Haddad, ele já perdeu 2, considerando a reeleição dele, etc., né? Perdeu a reeleição para presidente e agora, em 2022, para o Tarcísio de Freitas, né? E para prefeito de São Paulo, a reeleição para prefeito de São Paulo. Isso, são 3, justamente. Então, você tem, na verdade, 4, né? 4, Você tem um personagem que vem de desgaste em desgaste. Como é que ele vai chegar em 2030, quando, de um jeito ou de outro, o ciclo Lula, enquanto pessoa, vai ter se encerrado? O Lula está com 81 anos, 81, né? Muito bem. Se tudo correr bem e nada der errado, ele chega ao final de um hipotético 4º mandato com 84 anos, né? E que já não tem a saúde de um Cleito Monte, né? Sim. Muito bem. Então, aí é a resistência dele. Ele vai para mais uma, ele está meio que se comportando como um boi indo para o matadouro, né? Porque em São Paulo, se Tarcísio mantiver a inércia do governo, ele se elege em primeiro turno com os pés nas costas, né? Então, ele vai para perder de pouco. Todo mundo dentro do governo, né, praticamente. Todo mundo. Inclusive o próprio Kassab, né? Que é secretário, né? Isso. Então, a situação lá é essa. Quando você olha para 2030, o Haddad vê que ele pode ser cuspido fora do catálogo de opções, porque, começando por São Paulo, será possível que a pessoa, na 4ª ou 5ª derrota, vá ser uma opção para presidente da República, né? Muito bem. Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, está meio que convencido, ou sendo convencido, a ser o palanque do Lula, né? Porque, como são 2 nomes fortes, tanto o Haddad em São Paulo como o Pacheco em Minas, eu acho que o Lula está olhando mais para isso, para os seus palanques, né? Para perder de pouco ou, pelo mínimo possível,
em São Paulo e empatar em Minas, mais ou menos ali dentro dos números de empate técnicos, porque... Ele ganhou em Minas, não foi em 22, não foi, Erivaldo? Ele está, mais ou menos, a gente está mais ou menos naquela tradição de o estado pêndulo, né? Como Sim. há nos Estados Unidos, né? De que é o fiel da balança e é o que retrata mais ou menos, até pelas diferenças regionais, internas, dentro de Minas, você tem ali um pequeno Brasil, né, dentro do estado, né, que não é um estado pequeno, apesar dessa comparação que eu fiz, mas aí, e depois disputar o restante. Equilibrar no centro-oeste, recuperar o que perder no sul e avançar no nordeste. Rio de Janeiro é a boa notícia dessa trinca, porque o Eduardo Paes vai muito bem, obrigado, nas pesquisas. Isso. E aí o Lula, ele meio que embarca no palanque do Eduardo Paes, deve ganhar bem. O Eduardo Paes realmente é um crânio ali na política do Rio de Janeiro. Uma política dificílima, complicada, mas ele... Mas você tem uma impressão, né? Eu tenho a impressão, quando eu escuto e acompanho o Eduardo Paes, o Erivaldo, se eu estiver enganado, me diga, ele é muito escorregadio com relação a alinhamentos políticos, né? Eu não sei até que ponto, né? Porque quando ele voltou agora à Prefeitura do Rio de Janeiro, ele voltou com aquela ideia de ter apoiadores lulistas, de ter apoiadores bolsonaristas. Isso pegou muito dentro da campanha dele. Isso. Será que eu não sei a estratégia do PT lá do Rio de Janeiro, como é que está sendo montada, se vem para dentro mesmo da... porque até onde eu vi, a chapa que está sendo montada lá é uma chapa de bolsonaristas, ex-bolsonaristas, lulistas. Então, assim... É uma arca de Noé, né? É uma arca de Noé. Então, será se realmente o Paes, que é o que as pesquisas estão indicando lá, é o grande nome, né, desses três estados, mas será se o Eduardo Paes ele vai, de fato... levar o nome do presidente Lula para essas regiões do Rio de Janeiro, principalmente ali para a Baixada Fluminense, que é uma região que os Bolsonaro têm força, né? Será se ele faz esse... Porque, por exemplo, se você olha para o Tarcísio é fechado mesmo, né? Houve reunião com o Flávio Bolsonaro, ele não deixou margem. Não titubeia, né? Então, assim... vai ser aquela pessoa que vai pedir o voto casado mesmo, né? Assim, vai fazer esse movimento. De Minas Gerais, eu ainda acho o Pacheco ainda muito titubeante. Vai, não vai, não... E aí, como você disse, você vem reafirmando isso. O tempo é o grande ativo nesse momento. A cada dia, a cada semana que uma liderança não se posiciona, ela está parada diante dos adversários que já estão buscando. Então, o Rio de Janeiro é algo que a gente tem que observar com muita atenção. Né? Com certeza. Há essa coisa relativa que você coloca. Agora, se a gente for para as imagens, né? No Carnaval, que foi desastroso para o governo Lula, em função do episódio do desfile, etc. Mas você viu lá o Eduardo Paes, né? Para usar a alegoria carnavalesca na mesma ala do Lula, né? Ali e tal, etc. Então, você tem aquele simbolismo. Né? O Rio de Janeiro é um estado onde o governo Lula investe muito. Isso. O Rio de Janeiro precisa desse investimento. As estatais são muito fortes lá, as federais. Forte, exatamente, muito, muito. E você tem, que ainda tem uma tradição, não diria nem tradição, melhor falando, tem uma pegada muito grande de direitos humanos. Acho que a própria PEC da segurança repercutiu muito ali nas comunidades. Então, você vai criando ali laços com o Estado e com a instituição em que o Eduardo Paes ele acaba sendo não convencido, mas levado um pouco a esse palanque. Talvez não indicando o vice do Eduardo, mas indicando um senador, uma senadora para fechar ali a chapa majoritária. Até porque, de um lado, apoio não se rejeita, né? Claro. O governo Lula
competitivo. E o Lula sabe construir isso muito bem. E o Lula, ele está no baralho, ele está na disputa, ele está competitivo. Isso. Vamos olhar para a rejeição, vamos olhar para o empate técnico no segundo turno com o Flávio, mas ele está no jogo. Então, mesmo com essas suas considerações muito plausíveis, tem esse feixe aí de variáveis, umas mais marcantes, outras não, mas que no conjunto coloca ali o Lula na mesma raia. Provavelmente, se o Eduardo Paes tiver de decidir, muito provavelmente ele vai querer ficar ao lado do presidente, né? Perfeito. A gente está também chegando aqui ao final desse apanhado inicial do cenário nacional. Depois, Erivaldo, eu quero já aproveitar para lhe convidar para a gente falar um pouco das bancadas do Legislativo. A gente sempre prioriza muito os executivos e deixa de lado um elemento central do sistema político, que é o Legislativo, né? A gente viu que nesses últimos anos o protagonismo de uma figura como presidente da Câmara dos Deputados. É verdade. Presidente do Senado Federal. E a gente não fala muito dessas figuras nas eleições, né, Erivaldo? Exatamente. E se eu tiver mais um tempinho, até para as famosas listas, né, que sempre circulam e tal, a gente da imprensa adora esse tipo de coisa. Né? Quando você soma tudo, dá o dobro, né, da quantidade de cadeiras, né? Mas, enfim, algo que eu queria pontuar mais tecnicamente é o seguinte, é que, por exemplo, a imprensa é praticamente impossível a imprensa acompanhar a corrida, é literalmente uma corrida proporcional para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, né? Porque você tem centenas de candidaturas, você tem os filtros e tal, etc. E por uma questão muito simples, o Cleiton, até técnica mesmo, probabilística. As pesquisas eleitorais, em média, tem ali 2%, 2 pontos percentuais, 2 pontos percentuais e meio, até 3 em algumas situações, do empate técnico, né? Quando você vai para a majoritária, quem vai para governador, para o Senado, não sei o quê. Enquanto que na proporcional, você tem a votação, como o nome já diz, do maior para o menor, e às vezes o mais votado tira 2% dos votos, 2,5%. Então, assim, você tem o mais votado para deputado dentro do tamanho da margem de erro, né, que seria uma pesquisa para majoritária. Então o que eu estou querendo dizer, de uma forma simples, é que é tecnicamente impossível um instituto, com essa metodologia que eles fazem para o governo do Estado, eles conseguirem identificar quem é que vai ser o deputado ou os deputados mais votados. Pelo formato também da nossa votação. O modelo proporcional, ele dificulta. Se a gente tivesse formato de distritos, a gente conseguiria... Fecha ali a lista. Como você tem em outros países, há pesquisas para esses cargos, porque você tem distritos. Né? E os distritos são mapeados, então você consegue estar lá naquela base. Então, aqui não dá, né? E a lista é fechada. Quando a lista é fechada, você já sabe de antemão, olha, os 2 deputados da Zona Norte serão um desses 8 aqui. Pronto. Isso. Que são 4 partidos, cada um indicou 2, temos 8, 2 vão... Então você tem algo fechado, você tem uma lista ali. Sim. É diferente de aparecer, até para a gente mesmo da imprensa, na hora do resultado, aparece nome que você se desespera. Assim, meu Deus, de onde foi que saiu esse deputado que acabou de ser eleito? Né? Mas aí, Erivaldo, são temas para os próximos programas. Quero agradecer novamente a você, a sua atenção, a sua compreensão, seu compartilhamento aqui com quem nos acompanha, das suas análises, sempre muito quentes, assim, sempre no fio da meada. Isso é muito importante porque você é um profissional que tem uma história, que tem uma coerência e principalmente tem responsabilidade. Muitíssimo. Então, quando você junta tudo isso e você tem um profissional acompanhando esses movimentos, isso aí faz com que a gente compreenda mais esse movimento. Então, quero agradecer aqui a sua participação. Legal. Fica então o convite já aceito previamente, vamos marcar e estaremos aqui de novo. Muito obrigado, um abraço. É isso, esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.